Alimento matinal. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo 8, e estaremos meditando sobre a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Querido, querida, apenas o evangelista João, ele narrou sobre esta história que acabamos de ler aqui. Eu entendo que junto com você leu, eu estava atento à leitura da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E João, ele já destaca, ele já detalha, ele inicia a história aqui na sua narrativa, detalhando sobre a missão de Jesus, que Jesus, quando esteve aqui na terra, naturalmente humanizado, Jesus, podemos dizer assim, não perdia tempo. João iniciou aqui que ele tinha ido para o Monte das Oliveiras. Aqui não há narrativa, não há claras do que ele fora fazer neste monte, mas geralmente, né, era orar ou outra ocupação. Às vezes ele sentava no monte, ficava lá apreciando a natureza, e as pessoas se chegavam a ele para receberem as bênçãos da parte dele. Interessante é as lições já do mestre, de início aqui da narrativa. Ele aproveitava segundos, minutos, horas, e era um aproveitamento bom. Repare que o destaque aqui, João é bem detalhista e é gostoso os detalhes. Quando ele conta as suas histórias, ele diz: e pela manhã cedo, ainda estava iniciando o dia, e Jesus volta ao templo, vai até lá, porque missão de Jesus aqui na terra não era estar conversando coisas vãs ou perdendo tempo em alguma coisa vã, não. Era sempre, quando a gente lê nas narrativas dos evangelhos, Jesus orando, Jesus curando, Jesus ensinando a palavra. E dessa vez aqui também na narrativa, João detalhou sobre isto. Ele, pela manhã cedo, versículo 2 diz, ele volta para o templo. Mas também aqui na narrativa, o exemplo também do povo, quando o povo era sabedor aonde ele estava, destacando que isso não era todas as vezes. E desta vez aqui, nesta história, o povo não perdeu tempo. Havia um apetite espiritual, uma vontade, uma sede, aleluia, e o povo vai até ele. É interessante aqui o destaque da narrativa de João. E todo o povo vinha ter com ele. Valia a pena esforço, sacrifício.
Eles queriam Jesus. Aleluia! Que bom estar ali. E não importava a hora, o momento, o tempo. É Jesus que está ali no templo. Ou é Jesus que está ali no barquinho. Ele que está ali na montanha agora. Eu vou lá, tu vai, eu vou também. É Jesus. Sabe que Jesus está ali naquele lugar. E todo o povo dessa vez veio ter. E não sabemos quantos segundos e minutos e horas seriam gastas neste momento ali, podemos dizer, precioso. A valorização e o reconhecimento da presença dele ali. Aleluia, era tão boa, era tão preciosa, era tão valiosa, aleluia, que Jesus se posiciona para um melhor cômodo para ele. Estava na natureza humana. Eu gosto desses detalhes. E João, ele aqui escreve. Aí a parte C do versículo 2 diz: e assentando-se, os ensinava. Repare que não sabia quantas horas ia estar ali ensinando. E ele se posiciona ali, passa a ensinar, a falar, a dar atenção, a olhar para um, a olhar para outro. E que clima bom, agradável. Nada a acrescentar, nada era mais importante para o povo, nada fazia falta, era estar ali todos de olhos em Jesus. Aleluia! Aprendendo, usufruindo, e ele falando, porque quem o procura, ele atende. Quem o busca, ele satisfaz, ele preenche. Aleluia. E era isto, era aquele momento gostoso. Mas, a partir do versículo 3, João traz aqui na sua narrativa a chegada de outros personagens. E quem são estas criaturas? São exatamente escribas e fariseus. Trazem uma outra personagem consigo. Versículo 3 diz: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio. Vamos parar aqui um pouquinho, porque repare a chegada dessas criaturas, desses intrusos. Chegando, podemos dizer assim, e já invadem o cenário ali de clima espiritual entre Jesus e o povo Jesus, aquele momento gostoso de ensinamento. Nem sequer pedem licença ou dão um bom dia, já que era cedo da manhã. Já entram no cenário arrastando a mulher e coloca no meio, na frente de todo mundo, só sendo gente fariseu, escribas. E olhe que se achavam capacitados em ensinar o povo, se achavam líderes sábios. E Jesus permite que aquele cenário seja interrompido daquele jeito. Até porque o povo ali, prestando atenção aos ensinamentos de Jesus, naquele clima espiritual, mas ao verem aquela invasão ali daqueles intrusos, as pessoas iam conhecê-las melhor, podemos dizer assim, e tirar suas conclusões, porque eles se achavam, quando estavam com o povo, instruindo, a lei é assim, se achavam seguidores de lei, corrigindo A, corrigindo B, murmurando dali, de lá, criticando, e fazem essa atitude ali na frente do povo, na hora que Jesus está naquele momento gostoso, agradável, de clima de ensinamentos que brotavam dos lábios de Jesus. Que momento de doçura, que delícia. Como estamos sentindo aqui agora a sua presença. Que coisa boa, obrigado Jesus, aleluia. E foi nesse clima, e a gente até lembra a você, que não é de se estranhar que clima espiritual acontece desses
inesperados, dessas coisas desagradáveis, de mal educados, de gente sem estilo. Você sabe, quando você coloca o coração, o sentimento de adorar, de orar, de dar algo ao Senhor, há sempre atrapalhos, há sempre um toque de um telefone, há sempre alguma coisa. E Jesus permitia isto porque ficou como ensinamentos, como alerta, não é? Porque se acontece com a gente, aconteceu também com Jesus, quando ele, humanizado, como estamos comentando aqui. Eles fazem aquela atitude, entram, colocam a mulher ali no meio e já desafiam Jesus e perguntam e dizem: mestre, esta mulher, aqui no versículo 4 diz, e pondo-a, a parte A diz, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés. E por falar em lei, eles chegaram com a mulher ali sozinha. Mas as Sagradas Escrituras, aqui, se você quiser abrir aí também na sua Bíblia, nos fala sobre as determinações, já que eles disseram que Moisés nos ordenou na lei. Então vamos lá confirmar aqui como foi essa determinação que eles honravam, que eles se diziam seguidores. Confirme aí, se você puder abrir a sua Bíblia, se não pode anotar para ver depois, ou esteja apenas atento, e vamos confirmar aqui com você, livro de Levítico, Velho Testamento, capítulo 20, versículo 10. Olha aqui a lei como era determinada por Deus e que Moisés passou para o povo, e eles estavam ali dizendo isto a Jesus, acusando a mulher que trouxeram, e segundo eles estava num ato adulterando, cometendo pecado. Aqui nos diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Eu vou repetir o finalzinho aqui, a parte C do versículo 10. Certamente morrerá o adúltero, o homem, e a adúltera. Confirme ainda comigo em Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo 22 nos diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Eu também vou repetir a parte C do versículo 22. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Vamos voltar ao comentário. Veja que eles desafiam ali Jesus, mestre, veja que a lei de Moisés diz que as tais, a parte A do versículo 5 diz que elas sejam apedrejadas. Mas cadê o homem, hein? Por que só acusando a mulher? Ela não adulterou, porque este pecado aqui não seria cometido sozinha, e sim o casal. Cadê o homem? Então a gente já tira aqui a conclusão de que esta atitude que eles estavam ali fazendo frente ao povo, ali perante Jesus, não era totalmente apenas com a mulher, era procurando defeito em Jesus, era querendo fazer vergonha a Jesus diante do povo, era querendo acusar a Jesus. Eram caçadores de problemas, viviam procurando autojustificativa para si, se escondiam muito nos erros dos outros, porque ao fazerem isso não se achavam sozinhos, e a verdade era esta. Por isso mesmo que eles trouxeram apenas a mulher, não trazem o homem, e pressionam Jesus: tu pois que dizes. E o versículo 6 é bem claro aqui na narrativa de João. Isso diziam eles, tentando,
para que tivessem de que o acusar. Eram assim, só sendo fariseu, né, gente? Só sendo escribas. E pressionam, desafiam para mancharem Jesus. Só que a gente vê aqui, é lindo, as atitudes de Jesus. E o aprendizado ficou do mestre aqui. Jesus não os descarta eles ali, não os repreende naquele primeiro momento. Jesus também não se afasta do povo e dispersa, dizendo, olha, eu vou parar aqui agora, porque chegou esse novo caso aqui, vocês vão embora, outro dia eu volto a ensinar a vocês, e, por favor, vocês aqui que trouxeram este caso, venham aqui à parte, porque eu preciso conversar direitinho sobre este caso. Não. O mestre é equilibrado. O mestre permaneceu ali, já que eles fizeram aquela atitude para fazerem, né? Achavam que iam fazer vergonha a Jesus. Jesus permaneceu ali frente ao povo e, numa atitude ali silenciosa, permaneceu em silêncio, não discutiu, não trocou boca, não pediu explicação da parte deles, como foi aquilo mesmo, quem seria o homem, aonde aquilo aconteceu, quem era aquela mulher, aonde morava. Não. O mestre educado, aleluia! O mestre equilibrado, manteve o equilíbrio, não ficou ali se envolvendo na história deles. E a palavra de Deus diz aqui que o mestre fez duas ações. Eles ficaram insistindo, chegaram ansiosos, estressados, apressados. Versículo 7 diz isso. Insistiam, perguntavam. Mas Jesus faz duas ações. Jesus estava sentado, como disse aqui o início da narrativa, e Jesus se inclina, sentado mesmo até o chão. E a segunda ação, ele passa com o dedo a escrever na terra, na areia. Não há claras aqui na narrativa do texto o que Jesus estava a escrever. Mas Jesus, ao fazer estas ações, Jesus já estava dando lições de paciência naquelas criaturas. Já estava dando um freio de mão na ansiedade, chegaram agoniados, apressados, coloca a mulher no meio. Eles fizeram como uma alteração de bagunça, podemos dizer assim, no cenário tão gostoso espiritual que Jesus estava ali de convivência com o povo. E Jesus calmamente, aleluia, é lindo o mestre. Ele se inclina e passa a escrever, sem dizer uma palavra. Mas eles estavam agoniados e ansiosos, e mestre, e João aqui deixa bem claro na narrativa, e tentando, mestre, diz alguma coisa, e a lei, e o que é que a gente faz, e fala aquele mal educado com aquele mais mal educado, aquele lá mais mal educado, e era uma mal educação só daquelas criaturas. Mas Jesus permanece, aleluia, é lindo, mestre, é gostoso o aprendizado. Aí chegou a hora de falar. Aí Jesus se endireitou. É lindo os detalhes de João. Endireitou-se, a parte B do versículo 7 diz, endireitou-se, Jesus está inclinado e se ajeita ali, e olha para eles, e diz apenas uma palavra de afirmação e determinação. Num primeiro momento, enquanto eles estavam tentando e insistindo, Jesus, ao fazer essa ação de estar inclinado, Jesus estava omitindo a eles o seu olhar. Porque, gente, o olhar de Jesus é lindo, aleluia. Estamos sentindo aqui nesta manhã o seu olhar. Eu entendo que você está sentindo também aí. E Jesus, ao se inclinar, eles
não mereciam mais o olhar de Jesus. Mas neste momento que Jesus se endireita e olha e fala para eles, e diz apenas esta palavra: endireitou-se e disse-lhes, olha a palavra de Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vamos devagarinho. Olha, quando Jesus diz aquele, ele já chama a atenção pessoal. Ele estava dizendo tipo, aquele, você aí de casa também, aquele. Que lindo, gente, como o mestre sabe tratar, aleluia. Aquele que tiver, que está sem, veja o verbo aqui, está presente, está sem pecado. Mas quem daquelas criaturas não tinha pecado, hein? Seja o primeiro. Jesus abre ali o espaço, já que eles queriam apedrejamento, então podem começar o apedrejamento, mas só se tiver sem pecado. Aleluia! O mestre é lindo. Aí olha o que Jesus faz. Versículo 8. Jesus acaba de dizer e retorna a continuar fazendo o que ele já estava ali fazendo, escrevendo, e João detalha sobre isso, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Sabe que ação é essa? Que o Espírito Santo dá as claras aqui a mim, a você. É que gente dessas qualidades, a gente não deve estar dando muita atenção, discutindo e... Não, o mestre acaba de falar e torna, e se inclina, e passa a escrever. Escrevendo ali, não dá mais atenção a nenhum. Não discutiu, não ficou trocando palavra, não descartou. Porque nessas horas, gente, segura aí a palavra. Seu mestre ensinando a mim e a você que há momentos que a gente não tem que estar batendo boca, dando explicação, e como foi, e detalhe, não. Eles não iam entender, e a coisa ia ficar pior. Era isso que eles queriam, bate-boca, o mestre se perder ali na frente dos outros, momentos de mal-estar com eles ali, de bate-boca com eles ali. Mas Jesus é Jesus, aleluia, que gostoso, vamos lá. E o mestre faz isso. Só que, gente, aleluia, palavra do mestre é forte. Foi no profundo do sentimento, do coração. O mestre conhece e sabe muito bem em seu poder onisciente de tudo, de todas as coisas. E foi na mente, foi no coração e foi um raio-x. E sabe o que ocorreu? Versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a um. Eu vou repetir. Quando ouviram isso, saíram aquele, nessas horas. Palavra do mestre foi penetrante, forte, vai lá no profundo, aleluia. Não tem como se esconder na sombra do meu colega, daquele lá, daquele primo, daquele irmão, do meu vizinho, da minha vizinha, não. Repare que aqui o destaque da narrativa de João é lindo. Vem com a gente nos detalhes. E saíram um a um. E aqui há mais detalhes na narrativa. A começar, sabe de quem? Dos mais velhos até aos últimos. Por serem mais velhos, era mais história para contar, gente. Era mais pecados que haviam cometidos. E nesse momento era a minha consciência. Epa,
era o meu coração. Eu fiz isso ontem, porque por serem fariseus, escriba, era pecado todo dia e toda hora. Epa! E não dá tempo, a palavra de Jesus é forte. De eu olhar para esse aqui, e poderiam até olhar e verem que ele pecou, mas eu também pequei. É desse jeito. E ficaram ali de consciência. A palavra fez eles pensarem forte, fez eles meditarem, o raio-x de dentro da alma e do coração, porque Jesus vai lá no profundo. Aleluia! Oh, que maravilha! Jesus está aqui presente, gente! Ele te fala também nesta manhã. Talvez você diga, ai, foi no profundo agora, foi direto na minha mente e no meu coração. Calma, Ele está tratando contigo nesta manhã. Talvez você esteja aí até chorando, não? Ai, eu fiz também. Que bom que você reconhece isto. É o trato dele, ele quer te ajudar. Sai um, sai outro, sai aquele, sai aquele, sai aquele, sai aquele, um a um, um a um, um a um. Aí o cenário foi ficando limpo, limpo, mais uma vez. Aqui, na parte C do versículo 9, diz, ficaram só dois, Jesus e a mulher, que estava no meio. Ela ainda continuava posicionada ali no meio, porque eles foram para fazer vergonha mesmo a Jesus. Aí Jesus sabia de tudo, aí mais uma vez, os detalhes é gostoso. Ele ainda estava inclinado, mas ele sabia quem havia saído, quem havia se afastado, conscientes de seus pecados. Aí ele se endireita. Mais uma vez, versículo 10, a parte A. E endireitando-se Jesus, ele torna a posição e dá aquela olhada no cenário. O detalhe é gostoso. Não vendo mais ninguém, mas ele sabia que o cenário estava limpo. Aí ele agora olha para a mulher. Aleluia! Pecador A, pecador C, pecador lá, aqueles já haviam ido. Cenário limpo. Agora a mulher merecia o seu olhar. Aleluia. Tão carente de misericórdia. Oh meu Deus, tão pobre aquela situação de pecadora. E o pecado dela era igual ao daqueles que havia saído para o mestre. Todos pecaram. Apenas restou o Salvador e a pecadora. E o seu olhar se volta, ele se endireita e olha para aquela criatura. E agora fala com ela, porque ela merece também ser ouvida. Aleluia! Jesus é assim. Talvez você esteja aí chorando e dizendo, eu nem oro mais porque eu cometi tantos erros e Jesus nem me escuta mais. O Senhor nem me dá mais atenção. Isso é mentira do diabo. Sinta Ele nesta manhã, na autoridade em que estamos ministrando. Ele está olhando para ti agora. Aleluia. Que gostoso, gente. A presença dele é real. Eu sinto Ele olhando para a gente aqui agora. Aleluia. E Ele dá direito também de você falar e dizer, eu errei. Eu cometi pecados, eu quero a misericórdia. Foi isso que ele fez. Olha aqui o detalhe da narrativa de João, versículo 10. Aí ele fala para ela, mulher, ele não a chama pelo nome, mas ele conhece o nome dela. Onde estão aqueles acusadores? Pergunta número 1. Número 2, ninguém te condenou? Ele falando para ela. Aí o versículo 11, ela responde, bichinha, estava ali para morrer, apedrejada,
havia pecado, infelizmente. A situação, a circunstância não era tão fácil. E ela responde apenas a segunda pergunta. Porque eu entendo que a primeira pergunta, quando Jesus faz, onde estão aqueles acusadores? Eu acho que ela, ao avistar eles saindo um a um, foi como um alívio, um abanar para a situação que ela estava sofrendo ali agora. E ela também não sabia aonde eles teriam ido. Então ela responde apenas a segunda pergunta, com tanto carinho, com tanto respeito. Ela diz, olha ela falando, ninguém, Senhor, ninguém, Senhor. Aleluia. Aí ele fala mais uma vez. Que lindo, gente. Ai, como eu amo falar do meu mestre. Porque, sabe, a gente vive momentos, vida de só encontrar crítica, murmuração. Gente para acusar, tem muitos. Mas para usar de amor e misericórdia, é poucos. Por que não dizer nesta manhã, só Jesus? Aí ele diz para ela, olha que coisa linda. Número 1, nem eu também te condeno. Milagre de salvação, aleluia! Pronto, mulher. Número 2, vai-te. Número 3, e não peques mais. O número 1, o milagre da salvação. O número 2, liberação da misericórdia. Segura aí nesta manhã, liberação do perdão, liberação da compaixão, liberação do amor, liberação do meio, aonde quando ela fora trazida por eles e fora colocada. E João destaca aqui na sua narrativa 2 vezes esse detalhe. A primeira vez, João diz, trouxeram a mulher e pondo-a no meio. Aí, outra vez, João repete na sua narrativa, os detalhes é gostoso. Jesus, dizendo quando eles saíram, que restara apenas Jesus e a mulher no meio. Olha o detalhe, vem comigo no detalhe. E eu quero encerrar aqui e dizer para você que está nos ouvindo, eu não sei qual é o meio que tu estás. Qual o meio que tu caíste? Qual o meio que te colocaram? Qual o meio que tu encontra? Talvez estás dizendo aí, irmã, nem quero imaginar. Como eu tenho vontade de sair desse meio. Eu estou sufocada, eu estou morrendo. E está até aí chorando. Quem me dera eu tirar desse meio que eu me encontro. Segura aí nesta manhã. Autoridade da palavra de Jesus. Vai-te. Liberação desse meio nesta manhã, desse meio de problemas, desse meio de pecados, desse meio de derrota, desse meio de decepção, desse meio de vergonha. Vai-te! Aleluia! Está gostoso nesta manhã. O Senhor disse naquele momento, vai-te! Aí a recomendação final, fechando assim, palavra de Jesus, e não peques mais. Não cometas mais isto, mulher. Mas ele liberou ela daquele meio e que fora trazida para morrer apedrejada. E é desse meio que o Senhor está te liberando nesta manhã. Amém e amém.